Nós estamos aqui em mais uma terça-feira fazendo a live do ITJ, hoje com a companhia super agradável do meu amigo André Félix Ricota, doutor em Direito Tributário. Eu sempre falo, quando a gente vai apresentar uma pessoa, o mais importante são algumas características pessoais, ao meu ver. Então, falar que ele é doutor, que ele já foi juiz do TIT, todo aquele histórico que vocês têm facilmente acesso em uma busca, uma pequena busca pelo Google dessa pessoa, desse professor, desse advogado, é muito pouco perto do que o André é. Então, eu tive a oportunidade de lecionar em 2 universidades com o André, e é aquela pessoa que você pode contar. Então, eu acredito que se há uma característica fantástica no André, é aquela pessoa que você pode contar com ela. E eu acredito que todos os títulos que o André tem, e essa disponibilidade que ele tem também, só vem mostrar a pessoa gracinha que ele é, essa pessoa disponível, que está presente. Então, ele é uma pessoa efetivamente presente na minha vida, e eu acredito que isso seja uma das principais características quando a gente fala de um amigo, além de todo o cabedal de conhecimento que ele tem. André, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelas palavras, Thaís, mas não vale, né? Você é minha amiga, você só ia exagerar nos elogios, né? Mas muito obrigado pelo convite, você é uma grande amiga, uma pessoa muito mais atenciosa, muito mais gentil do que eu, né? Eu só tenho que agradecer a sua amizade e o seu convívio. André, eu te convidei para falar sobre um tema bem diferente do que a gente pode ouvir falar comumente no direito, que é a parte de isenções tributárias. A primeira coisa que eu quero que você esclareça para a gente, se existe diferença entre isenção e imunidade tributária. Bom, boa pergunta. Quando você me convidou para falar sobre isenções tributárias, eu fiquei meio assim, mas o que eu vou falar? É um tema tão amplo, né? Vou ficar falando de isenções específicas, então você já me deu uma ajuda, né? Existe são 2 coisas totalmente distintas, imunidade tributária e isenção tributária, apesar das pessoas fazerem essa confusão na prática, porque no final das contas, acaba não pagando o tributo, né? Seria, entre aspas, uma dispensa de pagar tributo, tanto a imunidade quanto a isenção. Porém, são 2 institutos totalmente distintos. No Brasil, nós temos uma peculiaridade do direito tributário, que ele está na Constituição Federal, ele começa na Constituição Federal e ele é muito bem trabalhado na Constituição Federal. Começa lá no artigo 145 da Constituição Federal. Então, o que seria imunidade tributária? Tudo que está previsto na Constituição Federal, estabelecendo que não é vedado cobrar, não incide tributo sobre tal situação, é isento de tal contribuição, estando na Constituição Federal, estamos falando de imunidade tributária. Nunca nós vamos encontrar na Constituição Federal o termo imunidade tributária. Porém, todas as vedações constitucionais de exigir ou de cobrar o tributo em determinada situação é imunidade tributária. Então, a Constituição Federal dá um tratamento muito bom sobre imunidade. É uma garantia constitucional a imunidade tributária. Então, a imunidade tributária ela não pode ser alterada ou revogada por emenda constitucional. Ela pode ser ampliada, as imunidades tributárias elas podem ser ampliadas por emenda constitucional, mas nunca serem diminuídas ou revogadas. Então, é uma garantia constitucional a imunidade tributária. Nós temos na Constituição Federal as imunidades gerais e as imunidades específicas. O que são as imunidades tributárias gerais? São aquela situação ou aquela pessoa imune a todos os impostos. Então, está lá no artigo 150, inciso 6, várias imunidades gerais. E temos as imunidades específicas, que é aquela situação especificamente para aquele imposto. Exemplo, a imunidade de exportação do IPI, a imunidade de exportação do ICMS. São imunidades específicas. Exportar mercadoria, exportar produto industrializado é imune ao IPI, é imune ao ICMS.
E a imunidade gerais, nós temos os exemplos clássicos, né? A imunidade dos templos de qualquer culto, que geralmente a gente vê nas redes sociais, inclusive no Facebook, alguns posts dizendo precisamos acabar com as isenções das igrejas, né? Precisamos acabar com as isenções das instituições religiosas. Isso é totalmente errado, que é uma imunidade tributária. Não tem como acabar, a não ser que tenha um poder constituinte originário, a promulgação de uma nova Constituição não prevendo essa imunidade. Mas é uma garantia constitucional, não tem como mudar isso. Então, os templos de qualquer culto, as instituições religiosas são imunes aos impostos quanto ao patrimônio, rendas e seus serviços. Então, há essa imunidade na Constituição Federal, não tem como mudar essa discussão que às vezes a gente vê na mídia, vê muito em rede social. Isenção tributária... Oi, desculpa, eu te cortei, você ia falar alguma coisa? Então é o seguinte, por exemplo, até uma coisa bem atual, né? Porque vem se discutindo se a igreja paga imposto, se a igreja não paga imposto. Então, as instituições religiosas estariam abarcadas aí pelo que se chama de imunidade tributária. Isso, contra todos os impostos federais, estaduais e municipais que incidem sobre seus patrimônios, que poderiam, sobre patrimônio, renda ou serviço. Porém, elas não são imunes às contribuições previdenciárias, que é aquela questão que aconteceu aí da anistia, do projeto de lei que na verdade, queria perdoar as dívidas das igrejas, eram dívidas referentes às contribuições previdenciárias, em especial as contribuições incidentes sobre a folha de salários. Essas as instituições religiosas devem pagar. Por isso teve aquela discussão sobre o perdão dessa dívida tributária, porque são contribuições previdenciárias e as igrejas não são imunes às contribuições previdenciárias. Aliás, perdão é um outro fator também, né? A imunidade você não tem a inscrição, não é isso, mais ou menos, assim? Você não gera dívida. No perdão, você tem a dívida e aí fala, olha, caiu do céu e não precisa mais pagar. É um instituto que não é muito utilizado, chama-se remissão no direito tributário, né? É uma forma de extinguir a dívida. Porém, não pode ser de forma arbitrária, não pode ser assim, eu quero perdoar essa pessoa, eu quero perdoar essa situação, essa dívida. E aproveitando, remissão é diferente de anistia. Anistia é apenas quanto às multas. Remissão é quanto ao valor devido ao título de tributo. A remissão, ela tem que seguir alguns princípios, né, que nós temos na nossa Constituição Federal. O princípio da igualdade, o princípio da capacidade contributiva, não pode se ir perdoando dívidas tributárias de forma discricionária, por mais que seja previsto em lei. Então, por exemplo, eu vou remir a dívida das igrejas X e não vou remir a dívida das igrejas Y. Não pode isso. De forma alguma. Por causa do princípio da igualdade. Voltando lá, eu te cortei, né? Voltando para essa questão das imunidades e isenções, então você estava falando que as imunidades estão previstas na Constituição Federal, né? E são imunidades gerais, então eu acabo englobando vários tipos de tributo. Não, então, nós temos as imunidades gerais, que são aquela situação, aquela pessoa, aquela entidade, quanto a todos os impostos. E temos imunidades específicas. É aquela situação ou aquela pessoa quanto aquele tributo. Então, exemplo de imunidade geral é dos templos de qualquer culto, dos jornais, revistas e periódicos, e seus papéis para impressão. São imunidades gerais. Imunidade específica é taxa de certidão de nascimento para pessoas que não têm condições financeiras. É uma imunidade específica. Exportação de produtos para o exterior, imunidade específica do ICMS. Então, isso é uma situação específica. É só exportação, só o ICMS, dá para entender? É só a certidão de nascimento, quanto à taxa no cartório. Então, é uma questão pontual, específica. Então, nós temos aí também precisa preencher alguns requisitos para isso. Isso. Algumas imunidades, elas dependem dos requisitos legais. Então, você tem que, além de você ter a benesse constitucional da imunidade, você tem que cumprir alguns requisitos legais. Exemplo, instituições sem fins lucrativos são imunes aos impostos. Instituições de ensino sem fins lucrativos ou de assistência social são imunes contra os impostos, nos termos da lei. Então, tem que, além de verificar se está fazendo assistência social ou se é uma instituição de educação sem fins lucrativos,
tem que cumprir os requisitos da lei. Os requisitos da lei é o artigo 14 do Código Tributário Nacional. Então, verificar se ela tem a contabilidade em ordem, se todos os seus recursos, todo o seu superávit é aplicado para a mantença da instituição, se não tem investimentos no exterior, se não tem distribuição de receita ou lucro a qualquer independente da denominação. Então, tem que verificar esses requisitos para gozar da imunidade. Outras imunidades não precisam ser nos requisitos da lei, já é uma imunidade objetiva. Está na Constituição, acabou. Não precisa seguir os requisitos da lei, exemplo dos templos de qualquer culto. Não tem requisito nenhum. Basta ser uma instituição religiosa. É imune aos impostos. E quando a gente fala de isenção, o que é isso? Então, isenção é um benefício legal. O mesmo ente político tem competência para legislar, instituir determinado tributo, ele pode isentar. Exemplo, a União Federal tem a competência para instituir o imposto de renda e legislar sobre o imposto de renda. Ao mesmo tempo, a lei que institui o imposto de renda e disciplina o imposto de renda pode prever hipóteses de isenção, algumas situações ou pessoas que são isentas do imposto de renda. Exemplo, a faixa, quem tem ganhos mensais inferiores a R$2.000. Está previsto na legislação, está isento. Então, tem uma discussão que precisa... não virou projeto de lei, mas alguns núcleos, algumas pessoas falam, precisamos arrecadar mais. Precisamos acabar com a isenção do imposto de renda. Tirar essa faixa de isenção dos R$2.000. Então, o ente que tem competência para instituir o tributo também tem competência para legislar. Então, a imunidade, como é uma garantia constitucional, não pode ser alterada. A isenção pode ser revogada a qualquer momento. Então, pessoal, é muito, muito importante esse tema, porque as pessoas, de fato, fazem confusão. Eu já vi, inclusive, confusões de pessoas que arriscam a lidar com o direito tributário, acabam fazendo uma confusão com relação a esses termos, e a gente está vendo, o professor André está mostrando, que até no que diz respeito à aplicação da lei, tanto a imunidade como a isenção, elas vêm previstas em legislações diversas. Então, para a gente fixar, a imunidade está prevista na Constituição Federal. E o legislador não pode simplesmente falar, acabou a imunidade, ele precisaria estar fazendo uma nova Constituição. É mais ou menos isso, André? Isso mesmo, falou com toda a propriedade. As imunidades não podem ser revogadas, só se tiver um novo poder constituinte originário promulgando uma nova Constituição. Aí sim poderia ser a questão sem imunidades tributárias, por exemplo. E quando a gente fala, por exemplo, vamos imaginar que quando a gente fala no caso de IPTU, né, que é uma coisa bem próxima das pessoas. Então, existem pessoas que elas são isentas do pagamento de IPTU, é isso? Isso. Existem pessoas que são isentas ao pagamento de IPTU e existem pessoas que são imunes ao pagamento de IPTU. Templos de qualquer culto são imunes ao pagamento de IPTU. Instituições de educação sem fins lucrativos e de assistência social sem fins lucrativos são imunes ao IPTU. Sindicato dos empregados são imunes ao IPTU. Agora, cada município que institui o seu IPTU também prevê as isenções de IPTU. Então, cada município tem sua isenção específica. Exemplo, aqui em São Paulo, imóveis localizados em situações de alagamento ou enchente são isentos do IPTU. Imóveis até determinado valor, se eu não me engano, R$50.000, são isentos de IPTU. Templos de qualquer culto, quando são locatários de imóveis, ele não é o proprietário do imóvel, mas ele loca o imóvel ele aluga o imóvel para exercer atividade religiosa, é isento de IPTU. Então, olha só, olha como é uma linha bem tênue, né? Porque a gente está falando de uma questão de isenção, e aí, para você ser isento, você tem que, por exemplo, comprovar na prefeitura a ocorrência daquela situação, né? Então, por exemplo, a igreja, ela vai ter que levar na prefeitura o contrato de locação daquele imóvel. Isso mesmo. Eu tive até um caso muito interessante no escritório há um bom tempo atrás, um senhor que alugava um imóvel para uma instituição religiosa. Aí chegava o carnê do IPTU
todo ano, no começo do ano, no endereço, aí o responsável pela instituição religiosa ia lá e rasgava o carnê. Ele fala, pô, mas tá no contrato de locação, você tem que pagar o IPTU. Não, eu sou imune. Não, está totalmente errada a situação. Ele teria que ir na prefeitura demonstrar que ele é uma instituição religiosa instituída nos termos da lei, né, que dispõe sobre instituições religiosas, que o imóvel é usado para aquele fim, para pleitear a isenção. Então, não basta ir lá... Agora você tá me falando, por exemplo, é importante também que no contrato de locação esteja previsto que a obrigação do pagamento de IPTU é do locatário e não do locador, porque se for do locador, ele não é isento. Exatamente. Isso tem que constar que o locatário é responsável, mas isso não muda para fins tributários, isso é interessante dizer. A relação de direito privado não muda a relação de direito tributário. Se eu não me engano, eu sou ruim de artigos de cabeça, mas é lá pelo 124 do Código Tributário Nacional, dispõe isso, que os contratos e os pactos de direito privado não alteram a relação jurídica tributária. Quem é o devedor do IPTU? Quem é o contribuinte do IPTU? É o proprietário do imóvel, o locador. Pouco importa que você tenha um contrato de locação, aonde está relacionado no contrato que quem será responsável pelo IPTU é o locatário. Se o locatário não pagar o IPTU, quem vai ser executado? O locador. O locador, o proprietário do imóvel. Então, a convenção entre as partes não altera a relação jurídica tributária. Então, teria, para não ter nenhum risco, a instituição religiosa ter ido na Prefeitura de São Paulo e pleiteado a isenção. Aí fica todo mundo seguro de qualquer cobrança. Com outras hipóteses, né? Com relação a idoso, por exemplo, metragem de imóvel, né? É até interessante porque as pessoas elas fazem essa confusão e isso pode gerar a incidência, né? Como é que é isso? Quando a gente fala de incidência, o que é uma incidência tributária? Essa é uma grande discussão doutrinária, até jurisprudencial. O que é isenção, né? A isenção, ela proíbe a incidência. A isenção é uma hipótese de não incidência legal, ou a isenção é a dispensa do pagamento. Então, o que é incidência? A incidência é o básico do estudo do direito tributário, principalmente na escola que eu sigo, né? Que é a escola do professor Geraldo Ataliba e do Paulo de Barros Carvalho. O que é incidência tributária? O contribuinte, ou a pessoa, realizou o fato jurídico, ou a hipótese de incidência prevista na norma, no mundo fenomênico, realizou de fato, com isso incidiu a norma jurídica tributária. Onde surge uma obrigação tributária, falando em linguagem em linha simples, onde surge a relação jurídica tributária entre fisco e contribuinte. Por exemplo, qual é a hipótese de incidência do IPTU? Ser proprietário de bem imóvel em zona urbana no primeiro dia do exercício. Se eu for proprietário de bem imóvel em zona urbana no primeiro dia do exercício, incidiu a norma tributária do IPTU. Surgiu a relação jurídica tributária onde eu tenho o dever de pagar o IPTU. Como que funciona a norma de isenção? Se eu considero que a norma de isenção é uma dispensa de pagamento, eu estou entendendo que incidiu a norma do IPTU, surgiu o boleto de pagamento, opa, sou isento. E o boleto é cancelado, rasgado. O Código Tributário Nacional fala que a norma de isenção tributária é uma exclusão do crédito tributário. Então, surgiu o crédito tributário, né, a relação jurídica tributária, aí vem a norma de isenção e cancela essa relação jurídica, e não tem mais crédito tributário. Pela linha que eu sigo, né, a linha doutrinária que eu sigo, a norma de isenção, ela molda a norma de incidência tributária. A norma de isenção, ela atua junto com a norma de incidência. Então, vamos pegar o exemplo do IPTU. A hipótese de incidência é ser proprietário de bem imóvel em zona urbana do município no primeiro dia do exercício. Aí vem a norma de isenção e molda. Escreve-se, exceto imóveis localizados em região de enchente. Ou seja, não incide a norma para quem é proprietário do imóvel localizado em região de enchente, que há alagamento. Deu para entender? Exemplo. Então, calma aí. Vamos lá. Vamos pensar no seguinte. Então, eu tenho um imóvel que está lá na área de alagamento, certo? Certo. Então, tem um imóvel que está lá na área de alagamento e foi gerado IPTU. Então, quando é gerado, é quando
a prefeitura entende que incidiu, Isso, certo? isso, E aí, se eu simplesmente falo, não, mas eu estou numa área de alagamento, e rasgo o IPTU e falo, não, vou pagar porque eu estou na área de alagamento. Eu isso. posso ser executado, e se eu for executado, né, em virtude desse débito de IPTU, uma execução fiscal, né? Se eu for executado, eu posso me manifestar e falar, não, mas eu estou na área de alagamento e é isento? Como é que funciona isso? Então, é assim, aí é um pouco de teoria geral do direito também. O direito só reconhece quando é vertido numa linguagem competente. Então, foi lançado o carnê de IPTU lá para você pagar o seu IPTU. O direito não sabe que você é isento. Então, você tem que ir lá na prefeitura, fazer um requerimento. Mostrar, ó, eu estou nessa região que a Laga Tudona é reconhecida pelo município. Então, cancele o meu IPTU, porque eu não sou devedor de IPTU. Numa execução, mas tudo bem, vamos supor que a municipalidade não viu isso e te executou. Aí, na execução, você vai, tendo uma exceção de pré-executividade, se não for questão de prova, você fala, não, mas só isento aqui, tem um ato declaratório da municipalidade que essa região aqui é de alagamento, está isento de IPTU. É possível também. Acho que o ideal é sempre você ir antes à prefeitura e já pleitear os seus benefícios. Mas você pode Então, alegar a são qualquer momento, numa execução fiscal também. dois fatores bem importantes. Então, se você está numa faixa de isenção, seja ela qual for, e receber uma notificação, um comunicado, seja da prefeitura, né, no caso de IPTU, enfim, impostos relacionados à prefeitura, seja quanto ao Estado, seja quanto à União, é muito importante que imediatamente você vá ao órgão competente e informe que você está lá na faixa de isenção. Isso. Porque senão este órgão vai poder, através da sua procuradoria, te executar, e com essa execução seu nome fica sujo e você não vai poder fazer nada, você vai ter que se defender lá na frente no processo para falar que não, aquela execução ela tem que ser anulada. Então, é muito importante você ficar ligado. E se eventualmente, até porque com essa coisa de pandemia tal, muitas das comunicações por carta acabaram atrasando, né? É muito importante que você verifique nos órgãos competentes, por exemplo, na prefeitura, não chegou o boleto para pagar na prefeitura. Isso não quer dizer, o fato de não ter chegado o boleto não quer dizer que você não deve, não é assim, André? Exatamente. O fato de você chegar no boleto não quer dizer que você não deve. Na verdade, juridicamente, o boleto ele é um lançamento e ele só vale quando você recebe. Só que nós temos essas aberrações jurídicas, exemplo aqui do IPVA em São Paulo, que você tem que entrar no site da Secretaria da Fazenda para pegar seu IPVA. Porque você já é devedor. O certo é você receber a notificação que o tributo foi devidamente constituído pela Secretaria de Fazenda. Mas a gente sabe que não é. Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. O fato de você não ter recebido o boleto não quer dizer que seu nome não vá para o CADIM, não seja negativado, né? Teu score, agora né, é chique, a gente tem score. Então, olha, gente, Tá, só corrigindo aqui, soprado no meu ouvido, é o artigo 123 do CTN que dispõe que os pactos celebrados entre o direito privado, entre as partes, não altera a relação jurídica de direito tributário. Aquela que eu falei do contrato de locação. É o artigo 123 do olha Código só, Tributário Nacional. É até interessante porque, por exemplo, na prefeitura existem algumas situações, na prefeitura de São Paulo, né, e acho que na maior parte das prefeituras, tem situações de isenção. E, às vezes, o locatário ele quer se beneficiar dessa situação de isenção e pode não ocorrer essa possibilidade, né? Então, é muito importante, às vezes, é até interessante, né? Existem coisas que, como, por exemplo, você levar o documento na prefeitura, você não vai precisar de um advogado para isso. Você vai lá e leva o documento na prefeitura. Mas saber analisar se é o caso ou não, com certeza você vai precisar de um auxílio técnico com relação a isso. E essas situações com relação
a isenção, a imunidade, geram algumas confusões que muitas das vezes até os contadores acabam fazendo, né? Ou até advogados que não são da área tributária. Então, quando a gente fala de tributo, é algo muito específico, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, de modo geral, o brasileiro, em especial o empresário, eu até outro dia, num curso, estava falando a respeito disso, ele passa para o contador a bucha. Então, o contador, ele é multiuso, ele é um braço da empresa dele, né? Em especial dos pequenos e médios empresários, né? O médio, ele começa a ter uma observação um pouco maior, mas o pequeno, como ele é um faz-tudo, ele quer se livrar, pelo menos, de uma parte, né? Das responsabilidades que ele tem. E ele joga para o contador para que ele cumpra uma parte das suas obrigações, e o que a gente vem vendo, inclusive com relação à folha de pagamento e etc., e às vezes acaba dando problema com relação a essa parte de recolhimento de imposto, porque existem certos conhecimentos que são destinados ao advogado tributário, né? Então, ao contador. Então, claro, existem contadores que acabam fazendo direito, viram tributaristas, né? Também temos contadores que sabem muito, né? Inquestionável, mas é muito importante que o empresário saiba acompanhar isso, né, André? Isso. Você falou uma questão que acontece muito na prática. A empresa, o empresário, quando contrata um contador, ele acaba até explorando o contador em áreas e serviços que não seriam dele, em serviços que nem foram contratados, essa é a verdade. Essa é a verdade. Então, o contador, ele tem que ficar, até responder consultas de direito tributário que estão longe do dia a dia dele. O trabalho do advogado, tributarista e do contador são bem diferentes. Lógico, tem contadores que também estudam direito, fazem pós-graduações em direito tributário e conhecem a área, mas também ele vende esse serviço, ele contrata esse serviço de consultoria, né? E é muito comum aparecer aqui contadores assustados porque o cliente quer prejudicá-lo ou ameaçá-lo porque ele cometeu uma coisa que não caberia a ele. Falei, deixa eu ver seu contrato. Bom, seu contrato não prevê que você prestaria esse serviço. Então, você pode ficar tranquilo. Então, nessa relação empresário, empresa, contador, tem que ver o que está contratado. Se foi contratado consultoria tributária e contabilidade, ou se foi contratado só fazer a contabilidade, os tributos a pagar mês a mês, ou se foi só a folha, né? Terceirizada, tem que ver o que foi contratado. Mas é muito comum isso, o empresário consultar o contador, geral, em tudo do direito tributário, da contabilidade e do direito tributário, e depois vamos ser nervoso, porque o contador não respondeu a contento. Mas ele procurou um caminho que não era o que o contador foi contratado. Quando a gente fala dessa parte de isenção, de imunidade, um outro profissional que está bem envolvido com a área são os despachantes, né? E hoje ainda, com o aumento do PCD, né? Que são os descontos, enfim, aí relacionado à parte de impostos, né? Quando a pessoa que tem alguma deficiência, ela vai adquirir, por exemplo, um automóvel, né? Ela tem algumas isenções ou imunidades? São isenções que podem ser revogadas a qualquer momento. Isso é importante deixar claro. Não é uma garantia constitucional. A questão do PCD dos veículos é para aquele que tem dificuldade, né, para dirigir um veículo normal, que ele precisa de adaptações no seu veículo. Então, tem lá os requisitos para preencher. Por exemplo, né, se a gente está falando de ICMS, é porque quando você adquire um veículo, você tem que pagar ICMS, certo? É isso. Você tem isenções do ICMS, do IPI e do IPVA. Com a isenção do ICMS e do IPI, por isso que o veículo já vem com um valor mais razoável, né, do que o preço de mercado. Então, IPI é tributo federal, certo? Vamos ver se eu estudei bem.
Isso eu lembro. ICMS estadual e o IPVA também estadual. Isso mesmo. Isso mesmo. E aí, vamos pensar no seguinte, você falou uma coisa muito importante que eu acho que pode atingir muitas pessoas, porque as pessoas elas têm essa ideia de que eu tenho direito adquirido com relação à ausência de pagamento de IPVA, por exemplo. Então, o IPVA é anual, né? E o ICMS é quando você compra um carro. Então, já teve o desconto lá, a isenção, já ocorreu. Mas de IPVA você tem que pagar todo ano. Então, vamos pensar no seguinte: esse ano eu não paguei IPVA porque eu tenho lá, estou lá numa das condições de isenção de pagamento de IPVA, porque tenho essa questão de mobilidade reduzida, né? Uhum. O ano que vem pode ser que eu tenha que pagar IPVA? Não, porque daí você já fez todos os trâmites, né, para tirar aquele veículo com os benefícios. Então, não pagará mais aquele veículo. Até quando você for proprietário daquele veículo, não incidirá IPVA. Mesmo se aumente, porque vamos pensar assim. A não ser que a lei seja revogada. Então, se eu tiver uma nova lei, eu estou falando porque eu sei que existem algumas discussões com relação a isso, que eles querem fazer algumas alterações com relação. Acho que até teve uma alteração bem recente, né, com relação ao PCD, mas precisa de uma nova lei para isso. Isso, precisa de uma nova lei. Teve um projeto de lei que foi aprovado na Assembleia Legislativa que dá aqui poderes. De São Paulo. Exatamente, aqui de São Paulo, desculpa. Que dá poderes ao governador, por decreto, acabar com os benefícios fiscais. Então, todos aqueles produtos que tem ali que está reduzida, pode ele estabelecer 18%. Só que isso é totalmente inconstitucional, tem que ser por lei. Então, é importante também ficar ligado nessa situação, que eventualmente pode vir uma lei que revogue a lei anterior e aquela sua isenção já não passe mais a valer, em especial se você adquirir um novo veículo, né? Exatamente. Exatamente. E você falou uma questão interessante do contador e do advogado. Eu participei de umas 2 semanas atrás de uma reunião via remota, então tinha umas 40, 50 pessoas falando de imunidade e isenção das entidades de assistência social sem fins lucrativos. E daí é engraçado como a linguagem é diferente, né? Tinha muitos contadores, eu acho que inclusive um lá era despachante para conseguir o SEBAS, né, certificado de assistente de entidade de assistência social. Então, eu falava de imunidade, das garantias constitucionais, e o contador normal, ele vai no rodapé do ordenamento jurídico, né? Ele fica vendo portaria, instrução normativa. Então, geralmente, dá um conflito de discursos, né? Que a linguagem é diferente, né? O modo de ver o direito é diferente. Então, quando a gente vai falar de imunidade tributária e isenção, também tem esse conflito entre contador e advogado. Porque muitas vezes, na legislação tributária, costuma dizer, tal situação é isenta. Você fala, como isento? Isso aqui nem incide o imposto. Ainda o legislador vem falar que é isento. Então, tem várias hipóteses de não incidência e a legislação trata como isenção. Você fala, não, isso aqui nem cabe discussão se é isento ou não, porque não incide o imposto. Está fora da hipótese do campo de incidência do imposto. Só que estão querendo diminuir a pressão. O contador, ele vai lá, não, mas falar que é isento tem que seguir todas as regras. Fala, não, você não precisa seguir nada. Você já está fora da possibilidade de pagar o imposto. Então, a gente tem essas questões na legislação também. O legislador trata como isenção, mas, na verdade, não é não incidência. É muito interessante, porque você está falando de uma situação pequena, se você for ver, né? E tão comum, porque, como você acabou de dizer, pessoas que lidam no dia a dia, como, por exemplo, contadores, eles se confundem com relação à diferença entre imunidade e isenção, né? E até se você... Algo mais grave ainda, ao meu ver, a questão da incidência e não incidência, né? Então, aquela de você gera ou não gera, né? Então, acho que de uma forma mais popular, quando a gente fala de
incidir, gera ou não gera imposto? Você vai ter que pagar ou não vai ter que pagar tributo, né? E fala imposto de modo geral, outro erro, tributo, né? Que é mais abrangente, né? Exatamente. Então, são algumas peculiaridades. Agora, uma outra coisa que eu achei bem interessante que você falou, sindicato dos trabalhadores, então, aqueles que respondem pelos funcionários, pelos empregados, estão imunes. Estão imunes. E O sindicato patronal, não. Só dos empregados. Patronal, não. Só dos empregados. Mas isso é discriminação. São imunes aos impostos. Você é a pessoa mais indicada para falar sobre a legislação trabalhista. Uma vez, um representante do sindicato patronal, um holandês, um empresário muito bem sucedido, ele, infelizmente já faleceu ano passado, o doutor Ian, ele era formado em Direito na Holanda, ele me dizia que sindicato patronal é uma aberração, tem que ser associação patronal de empresário, que sindicato é da natureza para defender os interesses dos empregados. Eu não tinha conhecimento jurídico para poder falar se tem essa distinção ou não, mas na Constituição Federal está claro que o sindicato dos empregados são imunes aos impostos, quanto ao patrimônio, às suas rendas e aos seus serviços. Você estava falando que você participou de um evento ligado ao terceiro setor, era isso? Isso, exatamente. E até no terceiro setor há discussão com relação à imunidade e isenção, né? Bastante. Tem uma discussão aí que tem quase 30 anos se as entidades de assistência social, as entidades que fazem a benesse social são imunes às contribuições previdenciárias ou são isentas, porque a Constituição Federal, o artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal, utilizou o termo isenção. São isentas das contribuições previdenciárias as entidades beneficentes sociais. Aí, os advogados, a doutrina, falaram, não, isso aí se trata de imunidade, e foram ao judiciário. Sendo imunidade, além de ter uma garantia constitucional, desculpa, os requisitos da lei que devem cumprir é o que está no Código Tributário Nacional, o artigo 14 do Código Tributário Nacional, que são requisitos mais simples e mais coerentes a serem cumpridas. E se você entender que é isenção, os requisitos são outros, os que estão no artigo 55 da Lei 8.212 de 91. Aí estabelece que diretoria, a presidência não pode ter salário, remuneração, tem que ter o SEBAS, o Certificado de Assistência Social, o que não exige o artigo 14 do CTN. Aí o Supremo, depois de 30 anos de discussão, decidiu em março de 2019, agora não me recordo, mas acho que foi março de 2018, que é imutatis imunidade, e sendo imunidade, os requisitos para gozar do benefício da imunidade tributária tem que estar em lei complementar. Aí a Procuradoria da Fazenda entrou com um embargo de declaração contra essa decisão, falando que tinha duas ADIMs discutindo a constitucionalidade do artigo 55 da Lei 8.212. O relator dos embargos de declaração, o ministro Marco Aurélio, não conheceu dos embargos. Os embargos não é meio cabível para discutir essa questão. Só para omissão, contradição, obscuridade. Não houve isso no acordo. Só que a ministra Rosa Weber falou, não, vamos aproveitar os embargos e já vamos resolver isso tudo. E dispôs que o artigo 55 é constitucional. Então, quer dizer, trouxe insegurança jurídica. É imunidade tributária, mas eu tenho que seguir a lei complementar, ou o artigo 55 também vale para... Ou eu tenho que observar também o artigo 55 da Lei 8.212 para gozar da imunidade tributária quanto às contribuições previdenciárias. Então, o STF, de vez de matar a questão, ainda deixou essa celeuma em aberto, né? Essa pinimba, que dá insegurança jurídica. Tanto que nessa reunião dos terceiros setores, há muitas entidades, não, então a gente tem que procurar o SEBAS, para ficar totalmente seguro. Eu falava, o caminho mais seguro é o SEBAS, mas eu acho inconstitucional. Eu acho que se você fizer a benesse social e seguir os requisitos do Código Tributário Nacional, você faz jus à imunidade tributária. Então, olha como o tema é ardiloso, né? Requer efetivamente uma análise muito criteriosa, porque até o Supremo não consegue entender o que é isenção e imunidade, né? E em especial quando a gente está falando do terceiro setor,
Na semana passada eu participei de um evento relacionado ao terceiro setor, mas com foco na Lei Geral de Proteção de Dados, e a gente sabe que o terceiro setor, as instituições que nós temos muitas instituições que são instituições sérias, que contam com voluntariado, né? Não tem recursos, né? E aí a gente quer fazer um trabalho legal, não tem recurso, e às vezes, por uma discussão dessa, se é isento, se é imune, acaba tendo as suas atividades encerradas por falta de viabilidade financeira mesmo, porque se ela for recolher, ela está fazendo um benefício, e há uma grande discussão com relação a isso, e ter algumas... você virar, por exemplo, uma OCIP, né? Não é uma coisa tão simples assim, Não. né? Então, é realmente bem complicado, e eu fico imaginando, se é complicado para o terceiro setor, se é complicado para as empresas, imagine nós, contribuintes, com relação a essa questão de você estar isento ou você estar imune, né? Então, a gente ficou aqui discutindo as principais características e as diferenças de uma e da outra, e o André bem ressaltou que até o Supremo, às vezes, acaba se enrolando com o tema, né? Verdade, verdade. E traz essa incerteza para o terceiro setor, que muitas vezes é o que você falou, a entidade não tem dinheiro para nada, mal para se manter. E a Constituição Federal, sabendo da importância dessas entidades, por que existe o terceiro setor é bastante grande aqui no país? Por que tem muitas instituições? Porque o Estado não faz as suas vezes. Uhum. Porque se o Estado fizesse, não tivesse tanta desigualdade social, a gente não tivesse problemas com a educação, com a saúde, com o menor, com o idoso, não precisaria de tantas entidades assim. Então, existem pessoas abrindo mão do seu tempo, ou parte do seu tempo, com a ideia e com o intuito de ajudar outras pessoas. Está fazendo as vezes do Estado, é um longa-manos do Estado. Não é justo que pague tributo para o Estado. Então, a Constituição protegeu isso. O Estado, você tem esses deveres, essas obrigações com a sociedade. Você não está fazendo. Então, quem de direito privado fizer e não fizer com fins lucrativos, não pagará tributo. Porque, além de fazer as suas vezes, ainda vai ter que recolher os cofres públicos do governo. É totalmente incoerente. Então, foi isso que a Constituição protegeu. Foi isso. Você faz as vezes do Estado e ainda vai pagar tributo para o Estado. É uma aberração jurídica, social, moral, política, o que você quiser, como você quiser qualificar, né? É bem complexo, né? E eu vejo que como as pessoas às vezes o nosso legislador ele não está preocupado com um setor que é tão importante para a sociedade, como o terceiro setor, que desenvolve atividades aí. Eu já tive contato com muitas instituições que realmente sobrevivem do brechó que ela tem lá dentro da instituição, que faz arrecadação, e dos membros, né? Porque às vezes o voluntário, além de ele prestar o seu serviço gratuitamente, está lá presente, né, fazendo as atividades de forma gratuita, e ainda contribui, porque realmente a gente sabe que não há uma participação do Estado de modo geral, e como você falou, são tantas minúcias para você cumprir que até dinheiro do exterior, que às vezes está lá disponível para algumas causas, essa instituição não consegue cumprir por falta de amparo, né? Amparo até do próprio poder público, que poderia estar lá auxiliando e não faz, né? Voltando aqui para essa situação com relação para a gente terminar, porque realmente a matéria é fantástica, né? A gente poderia ficar aqui discutindo ela, acho que por horas, né? Quando a gente fala, por exemplo, de existe a possibilidade de uma empresa ter imunidade ou não? Não. Empresa de direito privado, ela só tem algumas imunidades quanto à exportação.
Então, PIS e COFINS são receitas advindas de exportação, de venda de mercadorias e serviços, são imunes. As empresas exportadoras são imunes ao PIS e COFINS. O ICMS exportação, o IPI exportação, são imunidades constitucionais previstas para as empresas exportadoras. Tá? Mas que hoje você está falando aqui, mas hoje para a gente não está sendo tão benéfico assim, né? A gente ter tanta exportação, porque o arroz de 11 passou para 26, ou 36, sei lá, porque cada vez que a gente vai no mercado, o valor do arroz está mais caro, né? Porque está indo muito para fora e o que está ficando aqui dentro realmente está por essas isenções, a gente acaba pagando por isso, não tem uma compensação. Então, olha lá, pessoal, só para exportação, quando a gente está falando de PJ, de pessoa jurídica, direito privado, que são as empresas, de modo geral, aí, de uma forma simples de a gente entender, elas só têm com relação a essa parte de exportação a imunidade. Mas ela pode ter algumas isenções. E algumas isenções previstas na legislação, principalmente na legislação do ICMS, na legislação do IPI, tem isenções específicas. Só aproveitando, também as empresas que trabalham com jornais, periódicos, revistas, mesmo que não seja mais em formato em papel, né, porque mudou muito cada tecnologia, seja por download, seja via internet, são imunes ao Uma editora, IPI, por exemplo. Uma editora. Os seus livros de educação são imunes ao ICMS. Então, a esses impostos que incidem sobre a venda do jornal, do periódico, da revista, do livro, esses são imunes aos impostos, ao ICMS, ao IPI. Esses têm imunidade. A empresa que trabalha nesse setor. E se ela for optante do Simples? Ela não recolhe o IPI nem o ICMS, ela tem que pedir a exclusão. Ela só vai recolher o imposto de renda, a contribuição sobre a folha de salários, né, que é o grande benefício do Simples. O PIS, mas existe COFINS, a possibilidade. Existe de excluir o ICMS da base de cálculo do Simples Nacional, se for uma editora. Então, e aí vai depender, como o professor André falou, a isenção, lá tem legislação específica, vai depender de cada estado, de cada prefeitura, ou até de algumas situações relacionadas à própria União, né? E também daquela categoria da empresa, daquela situação, porque quando a gente fala de incidência, você tem que ter um fato, e esse fato tem que estar descrito na lei, né? Exatamente. A lei prevê as hipóteses de incidência. Se o que eu realizo está fora daqueles fatos previstos na lei, né, como você falou que no CTN chama de fato gerador, eu estou no campo da não incidência. Eu não sou nem imune, eu estou no campo da não incidência daquele tributo. Não pode ser por analogia, tem que estar escrito. Não. No direito tributário não se emprega analogia para cobrança de tributo. O princípio da legalidade deve ser aplicado a ferro e fogo. E olha que mesmo sendo a ferro e fogo já é difícil, né? Mesmo assim é difícil. Eu costumo dizer que o direito tributário é o mais simples, né? Porque a Constituição está bem trabalhada sobre o direito tributário. Só que na prática a gente tem muitas exceções, muitas peculiaridades e também os entendimentos que o Poder Judiciário traz também são bem divergentes. Por exemplo, a gente tem uma questão de direito tributário muito chata sobre isenção, que o artigo 111 do Código Tributário Nacional dispõe que isenção deve ser interpretada de forma literal. Então, a gente tem aqueles casos daqueles equipamentos médicos. Alguns equipamentos médicos são isentos dos impostos sobre importação. Aquele catéteres, stents. Então, se desenvolveu um novo, um catéter melhor, um stent melhor, e ele não está na lista de isenção, você vai pagar todos os tributos. Então, você tem jurisprudência dizendo que tem que ser aplicado de forma literal, em respeito à segurança jurídica, mas tem jurisprudência que, nesse caso, é se interpretar de forma análoga. Se é para o mesmo fim, tem a mesma finalidade, goza da isenção. É bem complexo, né, gente? E bem chato também. Bem complexo, e dá para arrancar cabelo, mas é bem importante também, porque a gente sabe que no nosso país a gente paga bastante imposto, né? Às vezes a gente nem sabe, né? Diferente de alguns países que quando você faz uma compra lá está descrito exatamente tudo aquilo que você paga de imposto
restritamente, né? E, agora, às vezes a gente nem sabe do que a gente está pagando de imposto e como isso é importante a gente saber até na hora de a gente fazer um negócio, porque isso também é importante, porque boa parte da arrecadação, daquilo que você ganhar no seu negócio vai para o governo, né? Então, é muito importante você saber calcular isso e também para estar atento às atividades daquelas pessoas que prestam serviço para você, seja o contador, seja o despachante, né? Que às vezes a gente viu que nem é culpa dele, porque a gente goza, infelizmente, de insegurança jurídica em algumas situações, e que acaba fazendo com que você necessite de um profissional. Falar de um profissional, vocês viram, né, gente? Quando eu dei essa introdução, né, desse meu amigo querido, eu acho que ficou bem claro que falta de conhecimento aqui não tem, pelo contrário. Ele falou, aliás, que ele era ruim de artigo, né? E ele citou um monte de artigos. Mas eu sempre erro. Eu sei onde tá, mas eu erro o próximo. Assim. Isso quer dizer que é falsa modéstia, né? Eu sei que o André, agora às 19 horas, vai lecionar, né? Para quem, a partir de hoje, quem está nos acompanhando, vai ter direito a receber o certificado de participação na nossa live, que inclusive vale para fins de horas complementares. Então, se você está nos acompanhando, você vai me chamar em inbox, tá certo? A gente vai verificar se efetivamente você acompanhou a nossa live e você deixa o seu nome, o seu telefone e o seu e-mail para que a gente possa, o nome completo, né? Para que a gente possa certificar a sua participação nessa hora desse bate-papo fantástico que nós tivemos com o professor André Félix. André, muito, muito obrigado. Eu tenho certeza que a gente aprendeu um montão aqui, em especial a saber verificar que o problema é bem mais embaixo. Thaís, eu que agradeço o convite, né? Você é uma pessoa maravilhosa. Parabéns pelo seu instituto, né? Você é uma pessoa empreendedora, né? Gente que faz. Parabéns por todo o seu sucesso e você merece muito mais. E boa noite a todos. Obrigado por todo mundo que presenciou a live, né? Qualquer coisa, estou à disposição também. Pode me chamar em inbox aí no Facebook. Então, obrigado, gente. Aliás, eu já tinha feito o convite para o professor André fazer um curso com a gente. A partir de 2021, a gente vai lançar vários cursos aí previstos, e é claro que eu tenho certeza absoluta que esse meu amigo, ele querendo ou não querendo, não tem jeito, eu arrebato ele para dentro do instituto. Com você eu vou sempre querer, pode ficar tranquilo, pode contar comigo para tudo. Obrigado, gente, obrigado, André. Pessoal, na próxima semana a gente tem uma live super especial. Para quem me acompanha, às quintas-feiras a gente tem o projeto Quintas Acadêmicas na Escola Superior de Advocacia. E é só acompanhar a gente nas nossas redes sociais. Este vídeo também vai para o YouTube. Em breve a gente vai ter muito mais novidade. E você que precisa, que acha legal ter o nosso certificado, entre em box em contato comigo para que a gente possa estar expedindo. Tá bom? Beijo, gente. Tchau, Dé. Boa noite. Tchau, tchau, Thaís. Tudo de bom. Até mais. Obrigado.